Fernando falou sobre a questão das pregações da congregação serem genéricas, né? E na grande maioria das vezes, grandes chutes, né? Porque você prega, olha, você veio aqui, você está passando por prova, por lutas, Deus vai levantar sua cabeça, você vai, né? Ou seja, isso se aplica à vida de todo mundo, isso é o primeiro ponto, né? Acontecia na congregação com certa frequência, anos atrás, de as pessoas apontarem, o pregador ele apontava o dedo e falava o nome das pessoas, né? Não que isso em si valide qualquer coisa, né? Eu já fico com medo quando vejo um negócio desse aí, eu já fico com medo, porque a gente sabe que diabo também adivinha, né? Eu já fico com medo não no sentido do profeta, do satanás, não, fico com medo da mensagem não ser de Deus, justamente por isso, né? Então, eu tomo muito cuidado com isso, tá? Mas o que acontecia? Então, eles apontavam, falavam nomes das pessoas, a gente via que eles costumavam estipular datas, isso acontecia principalmente em alguns lugares específicos, né? E isso atraía muitas pessoas, né? Só que o que começou a acontecer? Começou a acontecer que, claro, porque a grande maioria é tudo farsa, né? E essas pregações começaram a não se cumprir. Que veja bem, quando eu falo assim, ó, olha, é vida, não é morte, eu sempre falo disso, né? E aí, de repente, você pegou aquela palavra para você. Você estava com seu ente querido em casa, ele estava enfermo, mas não se cumpriu, ele morreu. Aí o que ele vai falar? Ele vai falar, ó, ou você não creu, ou você pegou a palavra errada, ou era vida espiritual e não material. Ou seja, é uma tremenda uma irracionalidade. Eu falo disso num dos vídeos meus, que é o seguinte: como é possível que nós, como cristãos, tendo o Espírito Santo, certo? Dentro de nós, e a palavra de Deus, né? E o próprio, porque se fosse palavra de Deus, de fato, né? Seria inspirado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, que é aquele que está no interior de Deus, segundo as Escrituras, e que também habita em nós, e é aquele que, inclusive, clama por nós quando nós não conseguimos clamar, ele clama com gemidos inexprimíveis, ou seja, o Espírito Santo é a pessoa da Trindade de Deus, cuja função é especialmente transmitir a verdade de Deus ao homem e transmitir as nossas petições, os nossos anseios do nosso coração a Deus, né? Ele é o agente da comunicação de Deus, né? Como é possível que esse Espírito Santo não consiga transmitir a sua mensagem? Então já está aí, né? Como é que é possível que o Espírito Santo existe? Se alguém conseguir mostrar para mim nas Escrituras que existe qualquer momento que o Espírito Santo quis comunicar com alguém e ele não foi capaz de fazer isso, aí eu retiro o que eu estou falando. Mas, na verdade, toda vez que o Espírito Santo ele quer se comunicar com alguém, ele o faz, entendeu? E ele vai fazer isso através da sua palavra, através das Escrituras, né? Que são a verdade de Deus. Então, o que começou a acontecer? Só para concluir aqui, ó. Na década de 1970, na década de 70, tem um tópico de ensinamento, acho que é de 71 para ser mais específico, que eles falam o seguinte, em tópico 45, eles falam que nós não devemos mais pregar datas, eles falam o seguinte, ó, vou citar só um trechinho para não ficar muito longo, eles falam assim, ó, pregar, devemos estar prevenidos contra certos costumes que estão se implantando na obra de Deus, querendo se implantar na obra de Deus, ou melhor, nos próprios que pregam a palavra. Pregar libertação ou castigo até a morte, estipulando a data para que tal coisa se cumpra. Irmãos, temos que estar muito acertados por Deus ao estipular datas. Esse é o ministério falando aos seus ministros, tá? Se a promessa estipulada com prazo determinado não se cumpre, o povo passa a descrer do que sai da nossa boca e cairemos em descrédito. Ou seja, eles estão aqui abertamente falando que não deveriam pregar as profecias, as chamadas profecias deles, colocando datas. Aí eu me pergunto, poxa vida, primeiro lugar, então não é de Deus que revela, é muito claro. Porque se fosse Deus, Deus não erra, entende? Aí já tem uma clara explanação disso que acontece na CCB. Então, o que eles proibiram, só para concluir? Não pode falar data, não pode apontar o dedo para ninguém, não pode falar nome. Por que não pode fazer isso? Porque se por acaso fizessem e não cumprisse, aí nas palavras deles aqui, eles caem em descrédito. Então é muito fácil você profetizar dessa forma. Você fala, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, de maneira bem genérica, falando de prova, de tudo, de tribulação, de vitória, de exaltação, coisa que é tão genérica que qualquer um pode se encaixar nisso. E aí, se a palavra não se cumpre, o que eles falam? Você não teve fé. Era espiritual, não era material. Então, só para concluir, esse é um sistema de defesa muito bem feito pela CCB, entendeu? Para, inclusive, quando a pessoa enxergar o erro, ele tem a sua mentalidade fechada para que ele não veja a verdade, né? E o mais importante de tudo, como o Fernando bem frisou, o pregador pode pregar o que for, pode fazer cair fogo do céu, entendeu? Pode, inclusive, as suas palavras se cumprirem. Se ele não prega o evangelho, tal como fez
recentemente o ancião do Jardim Paulista, falando, olha, muitos falam de Jesus, 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 falam Jesus isso, Jesus aquilo, Jesus veio, morreu, ressuscitou, não precisa falar de Jesus mais. Ele já ressuscitou, já fez seu papel. Nós temos que pregar sobre a nossa vida, sobre os nossos anseios. Ou seja, ele abertamente substitui a pregação do evangelho para pregar profecias humanas, terrenas, entendeu? Este é abertamente um falso profeta de que o Fernando está falando e que eu plenamente concordo. E lembrando, Isaac, que esse aí é um dos melhores pregadores da CCB, né? Um dos mais idolatrados, que é tido como um mais idolatrados. Ele chega a cometer uma blasfêmia dessa, né? Eu, particularmente, no meu tempo, eu nunca tinha ouvido uma blasfêmia tão grande como eu tenho ouvido desse camarada aí, essa que você citou, e dos líderes da congregação cristã, dizendo que CCB é a graça, CCB é a estrela que nos leva a Cristo, Deus te predestina, mas depois você pode perder a predestinação, coisas absurdas que essa seita tem pregado online, gravado para mais de 1 milhão de pessoas, né? Quando a gente vê aqui, por exemplo, Mateus 24, né, o sermão profético, princípios das dores, como nós estamos vivendo tempos em que está vendo rumores de guerra ali na região de Israel, todo mundo está de olho e especulando tantas coisas, é inevitável que a gente também não olhe para as Sagradas Escrituras para tentar encaixar, ver como que está desenrolando essas histórias, conforme as profecias das Sagradas Escrituras. E o Senhor Jesus, ele falava em Mateus 24, o pessoal perguntava, né? Estando assentado no Monte das Oliveiras, versículo 3, né? 24, 3. Chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, que se não haverá da tua vinda do fim do mundo? E Jesus respondendo e disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, o pior de tudo é o engano. O engano é o princípio de todas as coisas, né? Porque muitos virão meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. O irmão Samuel falou aí que ele frequenta a CCB, que o pessoal prega o evangelho. Irmão, não é verdade. Isso aí, irmão Samuel, você está faltando com a verdade, tá bom? Sendo bem sincero, eu já congreguei aqui nos Estados Unidos, eu moro nos Estados Unidos, para quem perguntou, eu moro aqui nos Estados Unidos, eu vi que teve um irmão aí... Ô Jean, Oi? Posso interromper? Sim, pode. Ele acabou de fazer a citação aqui, onde eu frequento, porventura, até no último culto na qual fui, houve conselho, e até mesmo na palavra, que nós devemos nos preocupar com a salvação. Isso é exatamente o oposto do evangelho. Isso não a maior prova que não prega o evangelho. Exatamente. Está preocupado com nós devemos nos preocupar com a nossa salvação. Isso não é evangelho, isso é o oposto do evangelho. É exatamente isso que nós estamos falando aqui, nessa live, né? O evangelho não é isso. Você tem que se preocupar com a tua salvação. Que tipo de pregação? Que evangelho é esse? É isso o evangelho, Jean? Você tem que olhar para isso, você tem que olhar para a tua vida e viver preocupado com a tua salvação, como que dizendo, o que eu preciso fazer para me salvar? Não, o evangelho é o oposto disso. O evangelho é olhar para Cristo e ver o que Cristo fez por mim naquela cruz para me salvar. E toda a minha vida está nessa plataforma. Cristo me salvou. O que Cristo fez para mim, agora eu vou viver para a sua glória, pelo fato dele ter morrido na cruz por mim. Então, exatamente isso eu concordo com ele. As pregações do lado fundamentalista da CCB é esse. Você tem que preocupar com a tua salvação. Aí o que vem depois dessa frase? Você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo. Você tem que fazer mais aquilo outro. Você tem que abandonar isso. Ou seja, a salvação totalmente por obras. O que você tem que fazer para ser salvo? E isso é o que ele está dizendo. Você se preocupar com a tua salvação é você fazer um monte de coisa para ser salvo. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.